A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. Marcos 6, do 1 ao 56. A incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus envia os 12. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhe poder sobre o espírito imundos. E ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alparcas, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entraste, ficai nela até partires dali. E tantos quanto vós não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para toda aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muito enfermo com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e dizia outro: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandou prender a João e encerrá-lo, amarrando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem muito justo e santo, e o guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tributos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, dançando, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito, todavia, por causa do juramento e do que estava com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou-lhe que trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e o degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado.
E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam, vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vá aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pães para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tens de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-se despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queriam passar-lhe adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou entre si, e ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre do pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade ou aldeias ou campo, apresentavam os enfermos na praça e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Glória a Deus.